No ar, Minuto da Unicidade, com o pastor Tony de Souza. Olá, queridos, graça e paz da parte do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Deus abençoe a todos nesta manhã de quarta-feira. Hoje é dia 5 de outubro de 2022. Deus abençoe você e sua família. A importância do batismo, ela é concluída, ela é explicada, né? Também com um significado muito importante. Eu quero ler para você alguns versículos. Preste bem atenção, o batismo nas águas da sua importância. Colossenses 2, no verso 12, diz assim: sepultados com ele, não com eles, sepultados com ele no batismo. Nele também ressuscitastes pela fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. Quando vós estáveis mortos nos pecados e na incircuncisão da vossa carne, vos vivificou juntamente com ele, perdoando-vos todas as ofensas. Bom, Paulo vai explicando, ele vai fazendo um paralelo, indo no profundo que é o batismo nas águas, mas há um detalhe que ele escreve aos Colossenses 2,12, que eu disse aqui, diz que quando uma pessoa é batizada em nome de Jesus, ela faz um gesto, uma demonstração simbólica, além de ter sido uma ordenança, evidentemente, mas ela como se estivesse sendo sepultada. Então veja que o batismo ele simboliza, né? Ele sinaliza, ele é uma, como é que eu posso dizer assim, uma cerimônia, uma ação que ela faz uma pregação no mundo espiritual. Então significa que você está sepultado com ele no batismo. E ele não escreve isso só para a igreja de Colossas, não. Para a igreja de Roma, ele escreve a mesmíssima coisa. Veja o que diz aqui no capítulo 6 da carta aos Romanos. Olha o que diz aqui, versículo 1. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça abunde? Verso 2. De modo nenhum. Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Ou não sabeis, preste bem atenção, verso 3, ou não sabeis que todos quantos fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte. Verso 4, de sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos para a glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Então veja que aqui para a igreja de Roma ele fala, fomos, inclusive ele se inclui, né? Ou não sabeis que todos nós que fomos batizados, fomos sepultados com ele pelo batismo. Então quando Cristo vai pro túmulo, né? O corpo dele vai para o túmulo, a pedra é colocada ali e tal, uma pessoa é mergulhada quando ela está lá dentro da água, por isso que tem que ser o batismo por imersão, a pessoa tem que ser submersa totalmente na água, não pode ficar um dedinho, a pontinha do pé, porque você quando enterra um morto, você vai sepultar o morto e deixa a mão dele para o lado de fora, você deixa o pé dele para o lado de fora, não, você sepulta todo, enterra a pessoa toda. Então exatamente isso, então Paulo vai bater nessa tecla, ele vai insistir nessa tecla nas suas preciosas cartas, falando, olha, nós somos sepultados, a velha pessoa tem que ser sepultada também. Então o ato do batismo nas águas, em o nome do Senhor Jesus Cristo, diga-se de passagem, porque assim faziam e fizeram os apóstolos, a pessoa é sepultada, é um simbolismo. Olha, eu estou enterrando aqui a velha pessoa, tá bom? Quem está assistindo o batismo está vendo isso. Essa é a mensagem principal no batismo, além de receber esse nome. Então, quando a pessoa sai das águas, ela não pode levar o mesmo estilo de vida que levava outrora. Ela está proibida de levar o mesmo estilo de vida, com um casinho aqui, com um casinho ali. Se tinha o hábito de se separar do matrimônio e toda hora, ele não pode levar esse estilo de vida, separando o tempo inteiro, não dá certo, não dou sorte com ninguém, aquela conversa de que tem um monte de problemas
psicológicos que precisam ser resolvidos, e aí sempre transfere para uma outra pessoa os seus conflitos emocionais, os seus problemas, os seus anseios, transfere para o outro, aí então não dá certo, eu vou para outro, eu vou arrumar outra pessoa, outra mulher, outro marido, e aquela coisa toda bem, né? É complicadíssimo essa questão, mas eu estou dando um exemplo. Então, se havia vícios, se havia um estilo de vida pecaminoso, seja ele qual for, o pecado, ele é pecado. A gente não pode relativizar. Pecado é pecado. Então, independente do estilo de vida que o indivíduo levava, ele precisa nascer de novo. Ele foi sepultado, ele está pregando isso para as pessoas que estão acompanhando ali a cerimônia, para os anjos, para as potestades, para o diabo, todo mundo vendo que ele está seguindo, ele está fazendo algo muito importante, obedecendo a ordem do Cristo. Quem crer e for batizado será salvo, Marcos 16:16. Essa aqui é a grande realidade. Então o batismo nas águas, ele tem uma profundidade, ele não é algo simples. Em nome de Jesus, vamos batizar. Você quer batizar agora? Vamos batizar agora. Aquela bagunça que, um dia desses o pastor falava, se chegar um cara à meia-noite na minha casa pedir para ir lá batizar em nome de Jesus, eu vou batizar. Só que não dá tempo de você, como é que você vai sepultar de repente um morto? Então você tem que ter pelo menos a nobreza de passar o evangelho para a pessoa, porque não é assim. Eu quero me batizar. Eu fui batizar o irmão Marcelino ele é minha testemunha desse fato aqui, minha esposa, meu genro que estava comigo, a esposa do irmão Marcelino, irmã Adriana, lá no interior de São Paulo, já na divisa lá com o Paraná. Quando fomos batizar ele no Rio, preste bem atenção, tinha uma senhora, uma jovem que estava lá meio desorientada da vida, muito bem arrumada por sinal, muito jovem, fumando um cigarro. E quando viu a gente descer ali para batizar, a jovem falou, vocês vão fazer o que? Posso participar? Posso assistir? Eu falei, pode, claro, deve. Seja bem-vinda, minha querida. Não, mas eu quero também ser batizada. Olha só, me batiza. Então, veja, ela ficou muito emocionada, viu aquela cerimônia, ouviu a palavra. Aliás, antes de ouvir a palavra, ela já estava opa, quero participar também. Me batiza também? E eu falei, olha... ela com cigarro na mão querendo ser batizada. Mas você vai julgar a pessoa que está falando? Não, peraí. A pessoa precisa ter um entendimento básico dos básicos. Isso significa que a pessoa vai mudar? Não. Mas eu não posso me isentar da responsabilidade. Veja toda a estrutura que foi movida para poder ir lá batizar o irmão, todo mundo... Alguns irmãos me ajudaram em ofertas, não havia condições de ir muito longe, mais de 300 quilômetros de distância, gastos com pedágio, com combustível, para simplesmente chegar lá, uma pessoa vem, a gente não sabe como é que tá, como é que leva a vida, nem ouviu dizer batismo em nome de Jesus, não ouviu dizer nada, só ficou emocionado ali e falou, me batiza. E não é assim. Veja que Paulo insiste, ele escreve para uma igreja já estabelecida. Aliás, aqui nós lemos 2 textos, 2 cartas diferentes para 2 igrejas, dizendo, olha, somos sepultados, vocês precisam entender a dimensão do batismo nas águas. Então não foi no oba-oba. Paulo depois tem que reensinar uma igreja que ele mesmo havia edificado, no caso de Colossas, não sei, Romano, acredito que não, mas de Colossas. Então veja como que é a situação. Não é simples assim. Para você chegar e vamos batizar, vamos no oba-oba, vamos botar lá no mural da igreja, dia tal tem batismo, quem quiser batizar dá o nome aqui. Isso é muito comum. Eu vi isso inúmeras vezes. Vai ter batismo mês que vem, dia 10, quem quiser batizar, fala com o irmão fulano, dá o nome lá e pronto, e aí vai no dia lá, batiza e põe. Olha, realmente é muito interessante a gente avaliar a profundidade do batismo nas águas. Infelizmente, muitas pessoas são sepultadas vivas nas águas porque elas não aprenderam a morrer pelo pecado, não foram ensinadas dessa forma e são sepultadas vivas. E aí você enterra um morto, ou melhor, você enterra um vivo, porque não morreu para o mundo, ele ainda está vivo, ele ainda tem coisas que precisa, entender o evangelho e precisa ser instruído. E por isso eu digo para você, pastor, instrua,
muito bem instruído. Mas às vezes a gente instrui a pessoa e ela não fica firme, ela se batiza, mas aí já não é responsabilidade sua. Eu não tenho a menor pressa de batizar ninguém, eu não tenho pressa. Há 3 pessoas na igreja lá, agora que eu estou dando estudo para batismo, não tenho a menor pressa, não estou atrás de números. E se amanhã ou depois batizar essas 2 pessoas, ou 3 pessoas, ou 4, ou 5, ou 10, e essas pessoas amanhã ou depois, não quero, não era isso que eu queria, mas pelo menos a minha parte eu ensinei como diz a Escritura. Vai lá e ensina. Então, é isso, instrua. Não é você que vai saber se está bom, mas você tem que passar o máximo que puder de informação para um candidato ao batismo. É disso que eu estou falando. Você vê, Felipe, o anjo, Deus, melhor dizendo, o traslada para o eunuco, né? Ele vai correndo, você está entendendo o que você está lendo? E diz a Bíblia que, não estou entendendo, como é que eu vou entender se ninguém me ensina? Então Felipe sentou no carro, ensinou, diz a Bíblia, durante uma viagem. E diz a Bíblia, tendo-lhe ensinado todo o evangelho, pelo menos o mais importante, ele viu uma água que me impede de eu ser batizado. Mas Felipe passou uma boa parte daquela viagem para ensiná-lo. Foi trasladado com esse propósito. Dali, após ter batizado, ele é trasladado para Samaria, passa dias lá instruindo e batizando. Então, a instrução é precisa, é necessário passar informações para a pessoa. Eu sempre falo para as pessoas, eu iniciei essa pequena turma lá na igreja falando: por que se batiza? Para que se batiza? Qual é a finalidade do batismo? Por que batizar? E para que batizar? Em nome de quem batizar? Depois que passa... E aí? Tá pronto? Estou. É isso que você quer? É o reino? Seja bem-vindo e batiza. Amém, meus amados irmãos? Então, sepultados com ele no batismo. É uma parte muito, muito séria. Quando a pessoa sai da água, ela obrigatoriamente tem que ser uma nova criatura, se é que ela entendeu o evangelho. E é claro, foi pelo Espírito, não foi pela carne, não foi pela emoção, não foi porque tem uma moça na igreja que ele está interessado, não foi porque tem um rapaz na igreja que ela está interessada, não foi porque o pai está mandando, não foi porque a mãe está obrigando, não foi a pessoa tem que... Eu só batizo uma pessoa, é isto que você deseja, você está entendendo o processo. Então, realmente eu quero é Cristo, e aí é o básico dos básicos, dos básicos, dos básicos. Não batize as carreiras, nós não precisamos disso. Precisamos formar discípulos e de fazer discípulos. Alguém precisa ser igual a você. Não fazer seguidores, não encher os bancos, fazer discípulos. Alguém que entende o processo e vai pegar o teu espírito, o espírito está sobre você e vai pegar sobre a vida dela e será como você. Olha como que é. Jesus ficou 3 anos fazendo isso, milhares de pessoas foram alimentadas por ele, milhares de pessoas foram curadas por ele, mas no dia de Pentecoste, de membros mesmo, tinham 120 pessoas, e desses 120 pessoas, os mais chegados eram 12, aliás, o que pensava que um dos 12 que era chegado ainda não foi, ficou com 11. Então veja que a situação, fazer discípulos é bem diferente do que seguidores. Eu vou ficando por aqui, uma excelente manhã para você de quarta-feira. Eu estarei fazendo um procedimento, um procedimento cirúrgico na boca, e provavelmente os próximos dias desta semana eu estarei em off, né, para não poder comunicar falando com você. Deus queira que em 2 ou 3 dias ou 4 dias a gente volte à normalidade aqui das comunicações. Forte abraço para você, que Deus abençoe, ore por mim, pela minha família. Estamos na luta, estamos na guerra, estamos na batalha contra o mal e anunciando que Jesus é Deus. Deus abençoe a todos de maneira rica e poderosa. Graça e paz. Minuto
Minuto da Unicidade.